Boa tarde às colegas auditoras, à procuradora, à defensora. Declaro aberta a sessão de instrução e julgamento da 2ª Comissão do Tribunal de Justiça Desportivo do Amazonas. Passo a palavra agora à secretária Sofia para a leitura do edital. Boa tarde a todos. Edital de citação e intimação, número 004/2024. Auditora-presidente da 2ª Comissão Disciplinar do Futsal do Amazonas, doutora Tatiane de Paula Santos. De acordo com o disposto no artigo 45 a 51, todos do CBJD faz saber, aos que deste edital vier ou dele conhecimento tiverem, que os processos abaixo relacionados encontram-se na pauta da sessão de instrução e julgamento itinerante que se realizará no dia 3 de maio de 2024, com início às 14 horas no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Processo disciplinado esportivo, número 010/2024. Competição: Campeonato Amazonense de Futsal Masculino Sub-20. Jogo: Abílio Nero Esporte Clube e Associação Batista Canaã. Data do jogo: 16/4/2024. Categoria não profissional. Auditora relatora, doutora Anne Clícia Alves da Silva Guilherme. Denunciado: Davison Adriano da Silva e Silva, atleta da EPD Abílio Nero Esporte Clube, nos termos do artigo 254-A, inciso 1º do CBJD. Processo disciplinado esportivo, número 011/2024. Competição: Campeonato Estadual Série Prata 2024. Jogo: Beruri Esporte Clube e Manaus Parque Futebol Clube. Data do jogo: 12/4/2024. Categoria não profissional. Auditora relatora, doutora Maísa Moraes da Silva Souza. Denunciados: Alexandre Diebe do Nascimento, atleta da EPD Manaus Parque Futebol Clube, em curso no artigo 254-A, inciso 1º e 2º do CBJD. Luiz Henrique Lima do Nascimento, atleta da EPD Beruri Esporte Clube, em curso no artigo 254-A, em curso 1º e 2º do CBJD. Wesley Diebe do Nascimento, atleta da EPD Manaus Parque Futebol Clube, em curso no artigo 254-A do CBJD. Felipe da Silva Moura, atleta da EPD Beruri Esporte Clube, em curso no artigo 254-A do CBJD. Procuradora convocada, doutora Kathleen Roque dos Anjos. Defensora nativa nomeada, doutora Ruba Helena Nascimento Ferreira. Observações: o processo está disponível para consulta no sistema DataGed. Aos termos do artigo 176-A, parágrafo 4º do CBJD, aos termos do artigo 191, parágrafo 2º do CBJD, aos termos do artigo 220-A, inciso 2º e 3º do CBJD, aos termos do artigo 223 caput e parágrafo único, aos termos do artigo 51-A, parágrafo único do CBJD, e aos termos do artigo 84 do Regimento Interno. Secretaria da 2ª Comissão Disciplinar do Futsal do Amazonas, em Manaus, Amazonas, 25 de abril de 2024. Obrigada, Sofia. Eu vou chamar a julgamento agora o processo 010/2024, de relatoria da doutora Anne Clícia. Doutora Rúbia, tem provas a produzir? Sim, o depoimento do denunciado, do representante da EPD e o vídeo que foi enviado para a 2ª comissão para vocês analisarem e acompanharem diante do relato. São essas provas aí que eu tenho apresentado. Tá certo. Doutora Anne Clícia, a senhora tem a palavra para a leitura do breve relatório. Boa tarde a todos aqui que se fazem presentes. Boa tarde ao presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, doutor Edson, à vice-presidente, doutora Alexia, e a todos vocês que vieram acompanhar essa sessão. Eu espero que seja de grande valia e aprendizado, tá? E sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou ser relatora do processo 010/2024, cujo denunciado se encontra presente, Davison Adriano da Silva e Silva. Vamos à leitura do relatório. Trata-se de denúncia formulada pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva, cumprindo todos os pressupostos estabelecidos pelo CBJD, em face do denunciado
Davidson Adriano da Silva e Silva, camisa número 3, da equipe de futsal Abílio Neri. Conforme denúncia e súmula acostada aos autos no dia 16 de abril de 2024, o atleta atuou em uma partida válida pelo Campeonato Amazonense Sub-20, ano 2024, quarta rodada, da qual resultou sua expulsão em razão de um soco desferido na face do seu adversário aos 39 minutos e 34 segundos de jogo. O jogador, agredido na altura do queixo, senhor Matheus Mota da Costa, camisa 17, da equipe Batista Canaã, não revidou, uma vez que foi contido pelos demais atletas. Também não foi necessário atendimento médico ao jogador agredido. Após a expulsão, o denunciado retirou-se da quadra e o jogo transcorreu de forma normal. Pelo exposto, a Procuradoria requereu a condenação do denunciado nos moldes dos artigos 254-A, ciso 1, do CBJD, que dispõe: praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. Pena: suspensão de 4 a 12 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica. E suspensão pelo prazo de 30 a 68 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código. Parágrafo 1º. Constitui exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros. Inciso 1. Desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Inciso 2. Desferir chutes ou pontapés desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. É o relatório. Obrigada, doutora. A senhora pode ficar à vontade para ouvir o denunciado. Bom, o denunciado Davidson Adriano da Silva e Silva está portando o documento? Ele mandou aqui pelo WhatsApp. Ah, porque eu não tenho internet. A internet não funciona muito bem aqui. Vou mandar para a Sofia, ela põe no grupo também. Sim, perfeito. É Davidson ou é Davison? Tá, desculpa, Davison. Você pode sentar bem aqui mais próximo da gente, por gentileza? Pode sentar aí. Sim, sim. Bom, enquanto isso a gente vai adiantando. Está aqui. Muito obrigada, senhor. Davison, você é atleta da equipe Abílio Neri, correto? Correto. Quantos anos você tem, Davison? 17 anos. 17 anos. E você estava presente nesse jogo que se realizou no dia 16 de abril, correto? Estava. Na Arena Amadeu Teixeira, Sim. Contra a Associação Batista Canaã. Sim. Eu acho que você ouviu o relatório. E o que você tem a dizer sobre ele? Me explica o que aconteceu nesse dia e nessa partida. Bom, o jogo foi válido pela 4ª rodada, como a senhora falou, né? E faltando segundos para acabar o jogo, né? Acabou ocorrendo essa situação, né? No momento do gol, né? Que o jogador do Batista Canaã faz o gol, ele estava praticamente na linha de escanteio, né? E no momento que ele faz o gol, ele faz uma curva. E nessa curva eu me direcionando, né? Praticamente a linha da pequena área, né? De cabeça baixa, eu levo meio que um encontrão, né? Desses 3 atletas, né? Que é os companheiros dele, né? E na hora que eu viro para ver quem foi,
meio que ele bate com o queixo no meu ombro, né? E como foi relatado na súmula, né? Não foi os juízes do jogo que me expulsaram, né? Foi os juízes da mesa. Tá, então vamos lá. Esse fato, então, a suposta agressão, ela ocorreu logo após a efetivação do gol pela equipe Canaã, é isso? Isso, mas eu não agredi ele, não. Não agredi. Não fiz menção de agredir. Não, né? a minha pergunta é o fato, a cotovelada na altura do queixo dele, o murro, o soco, né? Que é o que foi relatado. Ele ocorreu mais ou menos no momento em que a equipe Canaã fez o gol. É isso? Logo após. Logo após. Na comemoração que eles fizeram. Então, quando ele foi comemorar, ele acabou batendo em você, ou você acabou batendo de forma batendo nele, mas de forma involuntária, não foi com intenção alguma. Não, tanto que eu não faço imersão de nada, né? Eu saio em direção de cabeça baixa para ali na pequena área e eles vêm de encontrar mim, fazendo uma curva, né? Como eu falei, eles fizeram o gol na linha de escanteio, né? E eles vieram comemorar praticamente na minha direção. Entendi. Você disse que o árbitro principal da partida não viu o lance. Isso. E quem expulsou você foi o juiz de linha. Da mesa, isso. Da mesa, desculpa. Isso. Foi o juiz da mesa que expulsou. Certo. E na hora que ele expulsou, ele chegou a falar alguma coisa para você, a razão de você estar sendo expulso? Não, só mostrei o cartão vermelho. E você chegou a questionar o porquê do cartão vermelho? Não, por conta do atleta ficar alterado, né? E praticamente eu falar alguma coisa eu vou estar errado, né? Então não tinha como eu praticamente questionar nada, porque eu ia estar me ocasionando a estar errado, né? Por isso que eu não questionei nada, só saí da quadra. O jogador que supostamente foi agredido se chama Matheus Mota da Costa, né? O Matheus chegou a falar alguma coisa para você? Chegou a reagir? Sim, ele ficou alterado, né? Foi lá pelo encontrão que ele teve comigo, que foi o que ocasionou minha expulsão. E você também não chegou a conversar com ele, a pedir desculpas, a dizer que foi de forma involuntária? Isso, eu tentei falar, eu falei, tanto para ele quanto para o jogador que fez o gol, né? Porque vocês não comemoraram lá para o outro lado, né? Porque ele fez o gol no escanteio, praticamente eu estava no outro lado da quadra. Eles fazem a curva em direção a mim. Por isso eu fiquei me questionando sobre isso. Entendi. Conforme o relatório da súmula de jogo, não foi necessário atendimento médico ao senhor Matheus, correto? Correto. E você saiu também sem qualquer tipo de questionamento? Sem mais. Obrigada, senhor. Pergunta, doutora Kathleen. Sem pergunta. Pergunta, doutora Rúbia. Sem pergunta. As nobres colegas têm alguma pergunta a fazer ao denunciado? Então, o seu Davidson, o senhor está dispensado, tá? Agora tem um vídeo, né? De acordo... De acordo com a defensora, está presente também um representante da equipe, correto? É o senhor? Qual é o seu nome? Seu Mário Jorge, o senhor tem sua identidade aí? O senhor pode sentar aí nessa cadeira, seu Mário Jorge, por gentileza.
Boa tarde, seu Mário Jorge. Boa tarde. O senhor é o representante da equipe Abilioneri, correto? Positivo. O senhor é representante da equipe há quanto tempo? 43 anos. 43 anos. E quando o senhor representa a equipe, o senhor representa, evidentemente, em todos os subs, vamos dizer assim, né? Em todas as idades. Positivo. O senhor estava presente no dia dessa partida entre a Abilioneri e a Associação Batista Canaã? Sim, eu estava na arquibancada assistindo. Então, o senhor presenciou o ocorrido? Sim. E qual foi a sua impressão a respeito do A ocorrido? impressão que eu tive foi que foi involuntário o que aconteceu. Porque Voluntário ou involuntário? Involuntário. Certo. Tá? O que aconteceu? Quando eles fizeram o gol, faltava acho que 25 segundos para acabar o jogo. Uma linha de quase 100 ângulos, eles conseguiram fazer o gol. Então, quando eles vêm, são 3 atletas do adversário que vêm na direção do meu atleta. Quer dizer, involuntariamente ele se assustou e deve ter levantado o braço, não sei, alguma coisa que na minha visão de jogo não deu para perceber corretamente. Então, simplesmente ele tentou se defender de algum modo, mas com certeza ele não atingiu voluntariamente o adversário. Tenho certeza absoluta, porque o que nós pregamos na nossa equipe, esses 43 anos de existência que nós temos, é a primeira formação do homem, do ser humano, depois o atleta. E nesses 43 anos nós nunca tivemos nenhum problema com relação a fatos ocorridos que denegria a imagem da minha equipe. Então eu tenho certeza que meu atleta não fez isso. Eu tenho absoluta que se ele atingiu o adversário, foi voluntariamente. Então o senhor estava presente na partida, mas o senhor não chegou a ver exatamente E outra coisa também, quem expulsou o meu atleta foi o cronometrista da partida. Ele falou, não, tem que expulsar o atleta aí porque os 2 árbitros principais não iam dar nada, porque aconteceu, ficou ali mesmo. Então o cronometrista no segundo seguinte chamou o árbitro e disse assim, tem que expulsar o garoto porque ele bateu no outro. Quer dizer, quando foi na hora que eu tentei descer, mas eu fiquei lá em cima, não entrei na quadra nem nada. O senhor chegou em algum momento a questionar o atleta ou perguntar a ele o que ocorreu? Ele disse que foi voluntário. E até que me prove o contrário, eu vou acreditar no meu atleta e não no adversário. Sim. O senhor anteriormente nunca teve problema com esse atleta em especial? Não, nenhum atleta. Tá Graças certo. a Deus. Tá bom, seu Mário. Por mim, sem mais. Obrigada. Perguntas, doutora Kathleen? Sem perguntas. Pergunta, doutora Rúbia. Alguma auditora tem perguntas a fazer? Não, o senhor está liberado, tá? Obrigada. Seu Mário. Muito obrigada. Foi enviado um vídeo, né, doutora Rúbia? As auditoras já tomaram conhecimento do vídeo? O dele é o verde, ele é o verde e o de laranja. Número 3. Esse aí que barrou, já foi lá comemorar na cara dele. Camisa número 3.
Bem, concluída a fase instrutória, eu passo a palavra agora à Procuradoria para a sustentação da denúncia. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos à mesa em nome da doutora Tatiane, nossa presidente da 2ª Comissão Disciplinar do TJD-AM. Boa tarde a todos os estudantes, nossa defensora doutora Rúbia, a nossa vice-presidente, doutora Alexia. Primeiramente, doutora Anne, nós verificamos aqui que não consta o verso da súmula, somente o print da denúncia. E para que não haja prejuízo a essa sessão, a Procuradoria ela requer que seja acostado o documento nesse momento, na íntegra, mas a senhora vai verificar que trata do mesmo documento que está na denúncia. Informo também que, em relação ao vídeo apresentado pela Defensoria, a Procuradoria já teve acesso e fez sua análise, confirmando que realmente ele trata do momento em que é narrado no relatório arbitral. Diferentemente de outras situações semelhantes, por estarmos nessa sessão itinerante, a Procuradoria, mesmo diante da prova, ela dará prosseguimento a essa denúncia. Quanto ao representante da equipe, por ter um cargo relacionado ao clube, eu quero deixar claro que o mesmo vai atuar aqui como informante, não como depoente. Conforme o relatório, igualmente, como descrito ao denunciado, e o informante também falou a mesma coisa, o relatante nessa questão, nesse fato, não tinha sido o árbitro principal, mas sim outro membro da arbitragem. O denunciado ele se encontra enquadrado pela Procuradoria Desportiva do Amazonas no artigo 254-A do CBJD, que vem tratar sobre a agressão física. Diz o artigo: praticar agressão física durante a partida, a prova é o equivalente. A pena vai ser de suspensão aí de 2 a 12 partidas. E lá no seu inciso 1, eu tenho um rol exemplificativo que ele vai dizer: desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeça ou golpes similares a outrem. Então, a Procuradoria, identificando o fato narrado na súmula de partida, enquadrou no artigo 254-A, inciso 1º do CBJD. Também foi confirmado aqui durante o depoimento que o atleta que teria supostamente sido agredido, ele não precisou de atendimento médico, o que deixa claro que não existe a necessidade, então, da aplicação do parágrafo 4º do 254-A do CBJD, que é aquele parágrafo que vai falar que quando o atleta ele é agredido, precisa de atendimento médico e ele acaba ficando impedido de seguir em seu treinamento, por esse mesmo período o atleta agressor ele acaba sendo afastado da competição. Não é o caso, porque o mesmo nem de atendimento médico precisou. Dito isso, a Procuradoria ela vai reiterar os termos da denúncia para que haja condenação em relação ao denunciado, atleta da EPD Abílio Nério, nos termos do artigo 254-A, inciso 1º do CBJD, lembrando que a competição é não profissional, portanto, o atleta ele tem acesso ao artigo 182 do CBJD, que, caso enquadrado uma condenação, a sua pena deverá ser reduzida pela metade. Somente, presidente. Obrigada, doutora Kathleen. Eu passo a palavra agora à Defensoria para a sustentação da defesa. Boa tarde a todos, boa tarde aqui aos alunos presentes. Sou Rubia Ferreira, atuo como na Defensoria do TJD, e a quem cumprimento também a mesa, as nobres relatoras, na pessoa da doutora Tatiane, nossa ilustríssima presidente da 2ª Comissão, nossa secretária Sofia, procuradora doutora Kathleen. É um prazer estar aqui apresentando o trabalho do TJD no sentido da justiça desportiva, o procedimento no qual nós atuamos, da forma como atuamos, e espero que vocês tenham interesse em conhecer a área, que ela é muito interessante, vasta, muito boa. Nesse caso, nós estamos tratando do processo disciplinar desportivo 010-2024 da competição do Campeonato Amazonense de Futebol de futsal masculino do Sub-20. Era o jogo de Abílio Nério Esporte Clube contra a Associação Batista Canaã, no dia 16 de abril de 2024, categoria não profissional. A auditora relatora, doutora Aniclícia Alves da Silva Guilherme, onde o denunciado Davidson Adriano da Silva e Silva, atleta da EPD Abílio Nério Esporte Clube, em curso nos termos do artigo 254-A, inciso 1 do CBJD. Bem, a denúncia narrou no fato em que, por um suposto soco dado pelo denunciado na altura do queixo do seu adversário. E, conforme narrado na denúncia, o atleta agrediu
seu adversário ao dar um soco na altura do queixo, onde tal agressão deveria estar devidamente amparada com prova robusta que comprovasse a todo modo que o denunciado agiu de forma dolosa ou da forma culposa, considerando que o ônus probandi é de quem oferece a denúncia. E não foi